Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a leitura do profeta Jeremias, nosso 7º encontro. Vamos trabalhar Jeremias, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 13. Primeiro vamos ouvir o texto, depois nós vamos refleti-lo. É possível voltar para Javé? Versículo 1. Se um homem dá o divórcio à sua mulher, e ela se separa dele e casa com outro, por acaso o primeiro terá direito de voltar a ela? Por acaso ela não será contaminada? Você se prostituiu com muitos amantes e ousa voltar para mim? Oráculo de Javé. Olhe bem para o pico dos morros e me diga: onde é que você não foi desonrada? Como viajante no deserto, você se sentava à beira dos caminhos, à disposição deles, profanando a terra com suas prostituições e maldades. Por isso, faltaram as chuvas, e não houve chuvas tardias. No entanto, você continuou com seu jeito de prostituta, e nem com isso criou vergonha. Agora você me invoca dizendo: meu pai, tu és o amigo da minha mocidade, e cai pecando. Não guarde rancor eterno contra mim, e continua tranquila, praticando maldades. Volte, rebelde. No tempo do rei Josias, Javé me disse: você viu o que fez Israel, essa rebelde? Ela andou por todos os altos montes e se prostituiu à sombra de toda árvore frondosa. Eu pensava que ela, depois de ter feito tudo isso, voltaria para mim, mas não voltou. Então sua irmã Judá, a infiel, viu tudo. Viu que eu rejeitei a rebelde Israel exatamente por causa de todos os seus adultérios, entregando-lhe o documento de divórcio. Mas a infiel Judá, sua irmã, não teve medo. Também ela caiu na prostituição. Com sua prostituição fácil, desonrou o país, cometendo adultério com os ídolos de pedra e de madeira. Apesar de tudo isso, a rebelde Judá, irmã de Israel, não voltou para mim de todo o coração, mas apenas de mentira. Oráculo de Javé. Então Javé me disse: a rebelde Israel é mais correta que a infiel Judá. Vá, pois, e grite lá do norte essa mensagem: volte, Israel rebelde, oráculo de Javé. Eu não mostrarei a você uma face indignada, porque sou amoroso, oráculo de Javé, e não guardo rancor eterno. Vamos, reconheça sua culpa, porque você foi infiel a Javé, seu Deus. Você se prostituiu com estrangeiros, à sombra de toda árvore frondosa, e me desobedeceu. Oráculo de Javé. Este é o texto que nós vamos, então, refletir no dia de hoje. Aqui se trata de um apelo ao arrependimento de Judá. Esta primeira parte do capítulo 3 de Jeremias reflete a lei de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 a 4.
é a proibição de que, após o divórcio, de se unir à mulher de novo, se ela já estivesse casada com outro homem. Javé se divorciou de sua nação por causa da infidelidade de seu povo, que se prostituiu com muitos amantes, isto é, deuses e divindades. A pergunta é possível retornar a Javé? Mas sendo Javé o esposo, nada está definitivamente perdido. Versículo 1a. Se um homem dá o divórcio à sua mulher, e ela se separa dele e se casa com outro, por acaso o primeiro terá direito de voltar a ela? A lei, que eu falei acima do Código da Aliança, do livro do Deuteronômio, capítulo 24, do versículo 1 ao 4, diz: quando o homem se casa com uma mulher e consuma o matrimônio, se depois ele não gostar mais dela, por ter visto nela alguma coisa inconveniente, escreva para ela um documento de divórcio e o entregue a ela, deixando-a sair de casa em liberdade. Tendo saído de sua casa, se ela se casar com outro, e também este outro se divorciar dela, ele entregar nas mãos um documento de divórcio e a deixar ir embora em liberdade, ou se o segundo marido morrer, então o primeiro marido, que havia divorciado dela, não poderá casar-se outra vez com ela, pois estará contaminada. Seria um ato abominável diante de Javé. Versículo 1b. Por acaso não está contaminada? Você se prostituiu com muitos amantes e ousa voltar para mim? Oráculo de Javé. O primeiro marido não pode voltar à esposa divorciada, porque ficou viúva no segundo matrimônio. Assim Javé, pela boca do profeta, pergunta: Judá abandonou e se divorciou do seu Deus, rompendo com a aliança. Foi atrás de outros maridos, deuses, ídolos. E segundo a lei de Judá, se contaminou e não pode voltar de novo a Javé, segundo a lei, para não contaminar a terra da promessa. Versículo 2. Olhe bem para o pico dos morros e me diga: onde é que você não foi desonrada? Como viajante no deserto, você se sentava à beira dos caminhos, à disposição deles, profanando a terra com suas prostituições e maldades. Judá se prostituía no pico dos morros com outros deuses. Não existe lugar que Judá não se prostituiu, adorando e servindo outros deuses. Judá sentava à beira do caminho, à disposição dos amantes, dos deuses, servindo outros maridos, deuses, e assim profanou a terra com as suas prostituições, isto é, com seus cultos aos outros deuses e fazendo maldades, tudo aquilo que é contra a lei da aliança. O alto dos morros é uma elevação calva. São as montanhas estéreis de Judá, que se pode ser vistos de Ananot, a terra de Jeremias, para designar os lugares altos que serviam para a idolatria naquela época. Versículo 3. Por isso, faltaram as chuvas, e não houve chuvas tardias. No entanto, você continuou com seu jeito de prostituta, e nem com isso criou vergonha. As chuvas da primavera eram primordiais para a colheita, e os cultos idolátricos de fertilidade ajudavam, segundo o conceito religioso das religiões que não são religião de Israel, ajudava a dar resultado.
Deus quer justificar que os ritos da fertilidade eram vãos. A renúncia da fé para prestar culto a deuses. Javé é o único que regula a chuva. Se Deus negar a chuva, é porque tem uma infidelidade do povo. Javé cultuava outros deuses e nem sentia vergonha do que fazia, mesmo rompendo com a aliança e ao esposo Javé, não admitindo a desonra. Versículo 4. Agora você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo da minha mocidade. O título pai é um título carinhoso. Era o modo como a esposa chamava o marido. Tu és amigo da minha mocidade. Aqui uma expressão religiosa e que poderia expressar uma fé autêntica, mas aqui de fato esconde uma desordem profunda e o abandono de Javé, que impede Judá de tomar consciência da verdade e assim levar Judá à conversão. Depois de passar pelas desventuras servindo outros deuses, outros maridos, agora Judá volta para Javé, lembrando dele. Quando as coisas não vão bem, então eles começam a lembrar de Javé. Meu pai também é uma expressão da ambiguidade do povo de Javé, que se dirigia a um símbolo cananeu no culto da fertilidade. Depois que as coisas dão erradas, Judá se lembra que existe Javé. Versículo 5. E caí pensando: não guarde rancor eterno contra mim, e continua tranquilo, praticando maldades. Depois de trocar Javé, o marido, por outros deuses esposos, na hora do aperto, voltam para Javé e pensam: Javé, não guardes rancor eterno contra mim, isto é, Judá. Suplicando a Javé que não leve a mal a troca que Judá fez, mas isto não expressa a conversão, porque continuam fazendo a mesma coisa, praticando maldades, tranquilos, cultuando outros maridos, outros deuses. Israel age como uma esposa dissimulada, querendo seduzir Javé com palavras e com ações de conversão. Volte, rebelde. Jeremias. Este trecho é um trecho em prosa da profecia de Jeremias. Versículo 6. No tempo do rei Josias, Javé me disse: você viu o que fez Israel, essa rebelde? Ela andou por todos os altos montes e se prostituiu à sombra de toda árvore frondosa. Aqui Jeremias fala de Israel, a apóstata. Isto é o reino do norte. Depois vai falar de Judá, a desleal, o reino do sul. Para o judeu, a desgraça torna-se um convite à conversão dirigido a todos. As desgraças de Israel, o reino do norte, que foi destruído pelos assírios em 722, deveria servir de lição para o reino de Judá, o reino do sul. Mas porque Judá não conseguiu refletir sobre o reino de Israel e a derrota que o reino de Israel teve por ter abandonado Deus, Judá continua seguindo o seu mesmo caminho. Israel vem apresentado como apóstata. Abandonou Javé para servir outros deuses. Israel rompeu aliança com Javé e prestou culto aos deuses nos altos montes, e se prostituiu à sombra de árvores frondosas, culto às Baais. É um pecado de infidelidade a Javé, pois este culto incluía práticas de prostituição sagrada. Israel, a rebelde, foi destruída pela sua rebeldia, por ter se afastado de Javé e da aliança. Nem a reforma de Josias, centralizando o culto em Jerusalém,
e destruindo os lugares altos, serviu para que o povo se convertesse. Judá continuou a se prostituir com suas idolatrias e alianças. Versículo 7. Eu pensava que ela, depois de ter feito tudo isso, voltaria para mim, mas não voltou. Então sua irmã Judá, a infiel, viu tudo. Judá, a segunda esposa, agrava a sua culpa, ao não entender o erro da outra esposa, Israel. Israel não aprendeu a lição da traição a Javé, rompendo com a aliança, mas foi em vão. Israel não voltou para Javé, o esposo. E Judá viu tudo e não aprendeu com o erro de Israel. Por isso, por Israel não ter se convertido, não pode se salvar. E teve que ir ao exílio e as cidades foram destruídas. Versículo 8. Viu que eu rejeitei a rebelde Israel exatamente por causa de todos os seus adultérios, entregando-lhe o documento de divórcio. Mas a infiel Judá, sua irmã, não teve medo. Também ela caiu na prostituição. Javé rejeitou Israel, dando-lhe belo de divórcio. Já que Israel escolheu outros maridos, eles que cuidassem de Israel. Israel foi rejeitado pelos adúlteros, a idolatria, o culto aos deuses. Judá não aprendeu. Judá se tornou infiel, também ao marido Javé. Cometeu adultério com outros deuses. Não teve medo. Não teve medo com o destino de Israel. E fez a mesma coisa. Ela se prostituiu, cultuando outros deuses, traindo então Javé. Versículo 9. Com sua prostituição fácil, desonrou o país, cometendo adultério com os ídolos de pedra e madeira. Judá, como Israel, deixou Javé e se prostituiu, servindo outros deuses, cometendo adultério com ídolos de pedra e madeira. Os ídolos de pedra e madeira significavam o culto praticado em lugares altos. Ali se colocavam estelas de pedra e postes de madeira sagrados, que simbolizavam as divindades que Javé rejeitava. A madeira masculino e a pedra feminino, divinizando sexualmente as divindades pagãs. Eram obeliscos que marcavam a presença dos deuses e o lugar de culto. Então, aqui não se trata de imagens, não se trata de obeliscos. Uns eram de pedra, outros de madeira. Aqueles obeliscos de pedra cultuavam as divindades femininas. Os obeliscos de madeira cultuavam as divindades masculinas. Versículo 10. Apesar de tudo isso, a rebelde Judá, irmã de Israel, não voltou para mim de todo o coração, mas apenas de mentira, oráculo de Javé. Judá foi uma esposa dissimulada. Judá não aprendeu com a infidelidade da irmã Israel. Judá não se converteu, abandonando os ídolos, os maridos. Se abandonando aos ídolos, isto é, se abandonando aos maridos. Javé fez aliança com outros povos. Judá fez aliança com outros povos. E fazendo alianças com outros povos, Judá se submeteu e aceitou dividir o culto a Javé com os outros deuses. Javé não aceita outros deuses. Ele é único, não há outro. Versículo 11. Então Javé me disse: a rebelde Israel é mais correta que a infiel Judá. Agora Javé pronuncia a sentença. Judá não vai poder justificar álibis para negar a traição.
o profeta recebe a palavra do próprio Javé, que lhe dará uma missão. Israel não existe mais, foi destruída. Israel foi destruído. Aquela que foi destruído, Israel, o reino de Israel, pode ser comparado, pode ser comparada justamente diante de Judá, a desleal, a infiel. Versículo 12. Vai, pois, e grite lá no norte essa mensagem. Volte, Israel rebelde, oráculo de Javé, e não mostrarei a você uma face indignada, porque sou amoroso, oráculo de Javé, e não guardo rancor eterno. Javé, que é a parte ofendida, a parte que foi traída, se dirige à parte que ofendeu, que traiu, isto é, Israel, por meio do mensageiro de Javé, profeta Jeremias. Javé exige o reconhecimento da culpa, o arrependimento e a emenda. Nessas condições, Javé perdoa a infiel, Israel, reconciliando com seu povo. A face de Javé será benevolente, não mostrará uma face indignada. Javé é amoroso, ama seu povo que escolheu. E o rancor divino não é eterno. Ele pede conversão. Versículo 13. Vamos, reconheça a culpa, porque você foi infiel a Javé, seu Deus. Você se prostrou com estrangeiros, à sombra de toda a árvore frondosa, e me desobedeceu, oráculo de Javé. Que Israel, o reino do norte destruído, reconheça a traição, a culpa, a infidelidade, o adultério a Javé, o marido. Israel prostituiu-se com estrangeiros, com acordos e submissão a estrangeiros e seus deuses, e cultuou a esses deuses em toda árvore frondosa. Javé quer perdoar. Não se trata de uma fraqueza sentimental, mas a lealdade do Senhor à aliança, aos seus compromissos, à eleição do seu povo. Naquela época, o rei Josias havia reconquistado uma parte do reino do norte destruído pelos assírios. Nesta porção do reino do norte, Jeremias anunciou o amor de Javé e a esperança do retorno do exílio, que foi imposto pela Síria aos habitantes do reino do norte. Javé é leal. Ele é diferente do seu povo. Ele se compromete e cumpre o compromisso, enquanto o reino de Israel, o reino de Judá, traem o Deus da aliança, que um dia eles concluíram essa aliança com Deus, mas negaram essa aliança com Deus quando começaram a cultuar outras divindades, outros deuses. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.